Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos resolver as atividades, tá? A correção das aulas 1 e 2, as que tivemos no nosso primeiro dia de aula online. Vamos começar? O gênero abordado é um anúncio publicitário. E a gente observa aqui que no anúncio é algo bem simples, objetivo, mas dinâmico. Essa é a proposta do anúncio. E na número 1, como nós lemos, a questão é, o intuito é de promover o nome da empresa, de um produto ou de uma ideia. Então, qual é a finalidade do anúncio em estudo? A finalidade é a de promover a consciência, né? Informações sobre a prevenção em relação ao novo coronavírus, que é o que está aqui na manchete, tá bom? Número 2. Quem é o responsável pela publicação desse anúncio? Normalmente todos os responsáveis ficam aqui na base, né? Bem abaixo no rodapé de uma campanha, de um anúncio publicitário. E aí a gente observa aqui que tem alguns responsáveis, só que a gente consegue visualizar apenas alguns de forma nítida, não todos. Mas se você já colocar o nome de um deles, já está valendo, tá? E aqui a gente observa que tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, juntamente com o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo. Aí, se vocês conseguirem visualizar os demais, coloquem. Se não, não há problema, porque a resposta já foi dada por alguns deles. Número 3. Que recursos foram empregados visando ao sucesso da propaganda? Os recursos de qualquer anúncio publicitário sempre vão estar investidos em imagens, né, numa linguagem puramente conativa, que é aquela persuasiva, carregada de persuasão para convencer os seus leitores a adotarem, a comprarem uma ideia. No caso, sobre a importância de se prevenir, né, contra esse vírus, tá? Então, quais são os recursos? A linguagem conativa, imagens, cores que favoreçam a curiosidade, além de uma linguagem simples e objetiva, juntamente com o misto, né, a linguagem mista, que é o emprego dos textos, né, que são a linguagem verbal e a não verbal, dando origem à linguagem mista. Número 4. Identifique os verbos no imperativo que sintetizam a linguagem persuasiva do objetivo do projeto. De que forma esse texto se relaciona com a imagem do texto? Então, é como deu deixa na questão anterior. Em relação aos verbos, a gente observa que é predominante, tá? Logo aqui na manchete, na submanchete, digamos assim, que é quando fala sobre como se prevenir, já temos um verbo de cara, saiba, tá? E logo depois, após cada frase, essas sequências de frases também são introduzidas por verbos no imperativo, que é cubra, utilize, lave, evite e não compartilhe. Apenas esse aqui no imperativo negativo. Os demais estão no imperativo afirmativo. E de que forma esse texto se relaciona com a imagem do texto? Justamente, né, essa soma para melhorar a compreensão, para não dar margem para dúvida, ambiguidade ou até mesmo de uma informação inadequada, tá bom? Número 5. Qual a tipologia do texto em estudo? A tipologia, essa resposta aqui a gente observa ela respondida aqui na questão número 1. Então, é o anúncio publicitário que está sendo abordado. Se você colocou também campanha publicitária, são sinônimos, tá? É a mesma coisa. Agora vamos partir para a gramática. Complete os espaços com um dos nomes
colocados nos parênteses. Justifique o seu uso. A gente observa aqui, tá? Será que é necessário ou necessária? A resposta é necessária por quê? Porque existe aqui um determinante do substantivo confusão. O que seria determinante? Pode ser um pronome, um artigo ou um numeral. Aqui no caso foi colocado um pronome demonstrativo. Se não tivesse esse pronome aqui, seria necessário. Como tem, a resposta certa é necessária. Letra B. Quero que todos fiquem alerta. É a resposta. Porque não pode ser alertas. Porque alertas não é um substantivo. Só seria utilizado alertas quando se trata de um substantivo. A palavra alerta em si é invariável, tem função de advérbio, quando não há flexão de gênero nem de número, tá? Então, se for uma circunstância alerta, eu só posso usá-la no singular, ok? Letra C. Houve razões. Espera aí. Eu vou colocar então antes bastante ou bastantes? Eu vou colocar bastantes. Por quê? Porque eu posso trocar, substituir por muitas. E isso mostra que esse bastante, ora, pode ser advérbio, ora pronome indefinido. E aqui, por eu substituir por muitas, se trata de um pronome. Por isso, eu coloco o S no final, ok? Letra D. Encontrei vazia ou vazios a sala e os quartos. Isso tem a ver com aquela posição. Onde está a posição do adjetivo? Se estiver antes dos substantivos, eu só posso concordar com o mais próximo. Se estiver após, eu tenho duas formas de concordância. Ou o mais próximo ou a totalidade, que aí vai depender dos gêneros, os gêneros diferentes. Eles, o que predomina, gente? Sempre masculino no plural. E se for ambos os gêneros empregados, predomina este, sendo que ficará no plural. Até aí tudo bem? Letra E. A dona do imóvel ficou desiludida com o inquilino. Ela ficou meia desiludida ou meio desiludida? A resposta é meio, porque esse meio é um advérbio. Ele está transformando, ele está modificando o adjetivo e não a palavra, no caso, o substantivo dona, entendeu? Porque se fosse para modificar o substantivo, essa palavra aí seria um adjetivo, um pronome adjetivo, com função de adjetivo, mas não, é um advérbio, tá? E aí eu tenho aquele macete. Se eu conseguir trocar o meio por metade, eu sei que é adjetivo. Se eu troco por pouco, meio, tá? Um pouco, aí eu sei que se trata de um advérbio, ok? Número 2. Agora a gente vai reescrever as frases abaixo, corrigindo-as quando necessário. Faziam apenas 2 meses que ela ficara viúva e mais de uma proposta de casamento apareceram, porém deviam haver sérios motivos para ela recusá-los. Aí a gente vê alguns erros, tá? Principalmente com os verbos, que há de concordância verbal. Faziam apenas 2 meses, eu não posso utilizar porque esse faziam aqui se trata de um verbo impessoal, tá bom? Ele é impessoal, tá? Impessoal. E aí o que acontece? E por ser impessoal, ele só pode ser colocado na terceira pessoa do singular. Faz apenas 2 meses que ela ficara viúva e mais de uma proposta de casamento apareceu. Ai, mas fica estranho, professor. Apareceu? É, apareceu. Quando tiver essa expressão aqui, mais de um ou mais de uma, o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular, tá bom?
Porém, deviam haver. Opa, outro verbo aqui, ó, impessoal, sendo que está numa locução verbal. Quando houver verbo impessoal também em uma locução, o verbo auxiliar aqui, tá? Ele não deve ser flexionado também. Então, é devia haver, ok? Vamos partir então para a letra B. Se for levado em consideração as necessidades imediatas da escola, gente, aqui houve um errinho gráfico aqui, ó, não tem crase aqui, tá bom? Porque é sujeito. E aí vai ser se forem levadas, tá? A reforma das instalações terão prioridade? Peraí, o que terão prioridade? A reforma, tá? Aqui é o núcleo do sujeito. A gente sabe que cada verbo tem o seu sujeito. Isso aqui se trata de um período composto. Então, para vocês entenderem essa questão de concordância verbal, a primeira coisa que deve ser identificada num período ou oração é o verbo. Encontrei o verbo, agora eu vou ter que identificar o sujeito, porque a concordância verbal, ela acontece, tá? Se referindo sempre do sujeito ao verbo, ok? Letra C. Colocar ser quando correto e quando errado. Amanhã se fará os últimos exames. Presta atenção. Os últimos exames. Isso aqui, esse ser aqui, ele só está aqui na frente do verbo porque aqui tem um advérbio. Vocês vão entender depois, mais para frente, a questão da colocação pronominal. Esse verbo, esse advérbio aqui amanhã, ele atrai esse pronome. Porque se não tivesse aqui esse amanhã, seria o quê? Fará, fará-se, far-se-á, porque está no futuro. Então, aqui, ó, é farão os últimos exames, porque aqui é a voz passiva. Quem faz, faz algo, tá vendo? Então, os últimos exames serão feitos, tá vendo? Então, aqui é farão, aqui é errado, tá? Está errado, é farão. Restam-me alguns dias de férias. Resta algo. Então, alguns dias de férias me restam. Então, tá certo, tá? Os Estados Unidos intervieram. Por que intervieram? Porque tem um artigo aqui, os. Tá vendo? É necessária liberdade de expressão. É necessária liberdade? Não. É necessário. Por que é necessário? Tá vendo? Porque justamente não tem aqui um determinante. Se tivesse aqui um azinho, aí sim seria necessária. Então é errado. Precisam-se de vendedores? Não precisam-se, porque aqui esse ser já não é mais uma partícula apassivadora. Aqui é índice de indeterminação do sujeito. Então, precisa ser. Isso aqui deve estar na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, está errado. Existem dias. Aqui também está errado. Errado. Escutaram-se tiros. Opa, esse ser aqui é partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito? Para saber isso, eu tenho que saber a classificação desse verbo aqui. Quem escuta, escuta algo. Então, esse algo aqui está no plural? Sim, então está certo, tá? Escutaram-se. Faz anos que não os encontro mais. Faz anos está certo, porque o verbo é impessoal, por isso deve-se colocar na terceira pessoa do singular. Complete os espaços com um dos verbos colocados nos parênteses. Justifique. Aí é que nós vamos observar que, tá? Se tiver anteposto, eu concordo com o mais próximo. Se estiver pós-posto, eu tenho duas formas de concordância. Então, aqui o que está próximo? Os filhos. Então, só pode ser o quê? Chegaram. Fomos nós que
tocou ou tocamos? Quando se trata do que, só pode ser com que o que se refere, a que se refere. Então, é tocamos, nós tocamos, fomos nós que tocamos na questão. Não serei eu quem... Opa, aqui eu já tenho duas formas quando é o quem. Eu posso concordar com a palavra que se refere ou com o próprio pronome relativo, que será na terceira pessoa do singular. Então, as duas formas estão corretas, tá bom? Letra D. Mais de um torcedor agrediu-se. Opa, presta atenção. Aqui há o quê? Uma reciprocidade. Quando um verbo indicar reciprocidade, é agrediram-se, tá bom? Agrediram-se. Por quê? Esse verbo permite reciprocidade, tá? Agora, se você não quiser indicar reciprocidade, poderia ser também agrediu-se, mas automaticamente está implícito. Agrediram-se, ok? Letra E. O fazendeiro com os peões. Opa, aí é uma junção. Tá vendo? É uma soma, uma adição, melhor dizendo. Então, o fazendeiro com os peões levantaram a cerca. Número 5. Estamos terminando. Número 5. Como no exercício anterior, justifique. Aí você vai justificar. Há de haver algumas mudanças no seu governo, ou hão de haver algumas mudanças de governo. A gente sabe que quando se trata do verbo no o verbo impessoal é aquilo que acontece. Não é flexionado, tá? Não é flexionado. Há de haver. Letra B. Sempre que houver alguns pedidos, procure atendê-los, tá? Também impessoal, se é impessoal, coloca na terceira pessoa. Tudo bem? Agora vamos lá para cima. Pouco me importa. Pouco me importa ou importam? O que me importa? As desculpas. Então, será no plural, porque eu tenho que identificar o sujeito. O verbo sempre vai concordar em número e pessoa, tá? Com o sujeito, ok? Em relação aqui, ó, jamais existiu ou existiram tais pretensões. Plural, né, gente? Porque o que não existiu ou existiram? Está no plural, tais pretensões. Então, a palavra certa é existiram. Explique a concordância nominal. Abaixo. Você me devolveu suja a roupa e o tênis, tá? Você me devolveu suja a roupa e o tênis, tá certo? Porque olha só, o adjetivo está anteposto, por isso eu concordo com o mais próximo. Você pode colocar, pois o adjetivo está anteposto ao substantivo composto. E a palavra próxima a ele é a roupa. Letra B. Você me devolveu o tênis e a roupa suja ou sujos, viu? Tá certo. Por que suja? Porque concorda com a roupa, que é a que está mais próxima, ou eu concordo com os núcleos do substantivo composto, que o que vai predominar? Masculino no plural. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui. Deixa eu só rapidinho levantar aqui uma indagação que eu fiz aqui a respeito daquele mais de um. Gente, existem, às vezes, na concordância verbal, dupla
dupla forma de concordância. Se você colocou mais de um agrediu-se, é o certo, porque mesmo que pareça errado, é de acordo com a norma da gramática. Mas olha só, há alguns verbos que indicam semanticamente o quê? Reciprocidade. Então, qualquer verbo que houver reciprocidade, quebra-se aí um pouco dessa norma, porque houve aqui um sentido que ele agrediu a pessoa e também foi agredido. Quando isso ocorrer, eu posso usar sim também o verbo no plural. Tá bom, meus amores? Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho com vocês em relação a essas atividades. A qualquer dúvida ainda tendo, só nos procurar pela nossa plataforma, tá bom? Edmudo. Beijo, fiquem com Deus e até breve.